cumprimentá-los com a paz do Senhor, agradecer a Deus pela disponibilidade dos senhores, das senhoras, de estarem juntos mais uma vez, buscando sempre, através da reflexão, né, através de encontros tão especiais como este, a excelência na escola bíblica dominical. Nós vamos tratar desses próximos minutos sobre os desafios do secularismo no ambiente da escola bíblica dominical. Eu não quero me demorar muito na explanação teórica, inclusive eu fiz até um resumo para otimizarmos aqui a nossa participação. Então eu quero, como disse, ser mais dinâmico, né, em nossa reflexão, reservando um espaço depois dessa explanação teórica para que nós possamos trocar algumas ideias, para que os irmãos e as irmãs possam fazer perguntas, né, questionamentos, para que nós possamos fazer algumas reflexões e trocarmos aqui algumas experiências sobre o assunto que nós estamos propondo, então, falar na discussão desta segunda-feira à noite. Eu gostaria, para fundamentar biblicamente, né, a importância dessa discussão, trazer a lembrança à segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, um texto bastante conhecido de todos nós, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e também no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e também a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ele continua dizendo no verso 3 que virá um tempo em que não se suportará mais o ensino doutrinário, mas haverá comichão nos ouvidos, e estes amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O verso 4, ele diz: E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E o verso 5 conclui este pensamento paulino dizendo: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Com base neste texto, então, como já afirmamos que é bastante conhecido de todos nós vamos falar aqui, eu vou tentar falar de uma maneira bastante prática, mais próxima da prática possível, sobre os desafios do secularismo no ambiente da escola bíblica dominical. Um conceito bastante interessante encontrado no dicionário para explicar, né, para conceituar, para trazer o significado do verbo desafiar, é que este verbo está relacionado com a ideia de provocação, ou seja, está relacionado com a ideia de desafio. Quando nós falamos em desafio, nós estamos falando em alguma atitude que nos provoca. Quando nós falamos em provocação, é importante nós entendermos que a expressão desafio, né, ligada a esta ideia de provocação, ela não tem apenas um significado negativo, porque nós podemos, por exemplo, ser provocados a melhorar a nossa atitude. Dentro do contexto do desafio do secularismo para a escola bíblica dominical, esta provocação, ela se manifesta no seu sentido negativo, ou seja, no ambiente educacional cristão, dentre os muitos desafios que nós enfrentamos, um dos desafios que nós enfrentamos na escola bíblica dominical se chama, então, secularismo. O que significa, de fato, esta expressão secularismo? E já vou trazer os exemplos que nós estamos observando na escola bíblica dominical. Neste contexto religioso, a palavra secularismo significa tudo aquilo que pertence ao mundo de nosso tempo. De uma maneira mais objetiva, mais fácil de se compreender, secularismo é um termo ligado à ideia daquilo que não deve ser considerado como verdade absoluta. Aí, para tornar mais clara ainda esta ideia,
da expressão secularismo, o dicionário diz que secularismo é um regime laico, ou seja, secular, pautado, sobretudo, pela exclusão, pela rejeição e também pela indiferença a ponderações teológicas relacionadas a verdades absolutas. Então, com base neste pensamento teórico inicial aqui, em nossa introdução, vocês já devem ter percebido que o nosso grande desafio é enfrentar um sentimento secular, ou seja, um sentimento que busca justificar, né, uma nova teologia ou uma nova interpretação bíblica, abandonando ou rejeitando ponderações teológicas imutáveis estabelecidas na palavra de Deus. Então, de forma resumida, quando nós falamos em desafio do secularismo na escola bíblica dominical, nós lutamos contra um sentimento que tenta elitizar o ensino, no sentido não de trazer qualidade educacional cristã, mas tenta rejeitar a imutabilidade da palavra de Deus e aplicar a esta doutrina imutável novos conceitos, uma hermenêutica generosa, uma interpretação liberal, que, como consequência, desvirtua aquilo que é o propósito primordial da escola bíblica dominical, que é instruir os nossos alunos na palavra de Deus. Quando nós olhamos para esta realidade, é importante nós nos lembrarmos que o secularismo, e a partir desse momento a gente vai conseguir tratar de questões um pouco mais práticas, ele se manifesta de diversas maneiras. O saudoso pastor Antônio Gilberto, que foi por muitos anos consultor doutrinário da nossa casa publicadora, das Assembleias de Deus, pastor Antônio Gilberto, que foi um dos grandes comentaristas da Escola Bíblica Dominical, há alguns anos me presenteou com um artigo em virtude das suas muitas vindas à cidade de Curitiba, onde eu moro, em nossas escolas bíblicas de obreiros, com um material que é bastante conhecido no cenário educacional cristão, que trata do problema ou do desafio do secularismo na igreja no todo. E naquela conversa que tive a oportunidade de ter com o pastor Antônio Gilberto, nós olhamos para cada uma destas manifestações e procuramos identificar essas manifestações no ambiente da escola bíblica dominical. Então, basicamente, quando nós falamos em secularismo, nós podemos então analisar cada uma dessas características, a começar pelo materialismo. Então vamos lá. Quando falamos em desafio, estamos falando de uma provocação. O ambiente educacional cristão, ele é provocado no sentido de que ele é influenciado por um sentimento secular. O que é o secularismo? Secularismo, basicamente, é um sentimento que rejeita ou que exclui ponderações teológicas ou interpretativas sagradas consideradas imutáveis. Quando nós trazemos este conceito para a escola bíblica dominical e analisamos uma das manifestações do secularismo, nós olhamos para a questão material. Quando nós falamos em materialismo, é importante a gente lembrar que materialismo, na verdade, é um conjunto de doutrinas, né, de instruções filosóficas que tem o objetivo de rejeitar a existência de um princípio espiritual. Quando nós falamos em materialismo, nós estamos falando, então, literalmente, na negação de princípios espirituais. Onde o materialismo desafia a escola bíblica dominical? A partir do momento em que o nosso aluno, não só o nosso aluno ou os nossos alunos, mas nós, professores, rejeitamos a realidade de um cenário espiritual onde a escola bíblica dominical está inserida. Se este cenário espiritual não marcasse a escola bíblica dominical, nós
poderíamos ser uma escola qualquer, uma escola de instrução filosófica, histórica, antropológica e até mesmo bíblica, apenas na perspectiva histórica, e deixaríamos de exercer um papel como ministros de Deus que somos no momento em que instruímos a classe da escola bíblica dominical. Então, quando nós falamos em materialismo, nós estamos falando, então, de um pensamento, né? Nós estamos falando de um sentimento que rejeita, né, a existência de princípios espirituais. Então, vamos tentar agora fazer uma conexão deste conceito de uma das manifestações do secularismo, o materialismo, na realidade da nossa escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela tem uma história. A sua história não pode ser desprezada, porque na sua história nós encontramos o seu objetivo, a sua razão de existir. Em uma das vezes que passei aqui no canal, nós falamos um pouquinho sobre as muitas hipóteses da origem da escola bíblica dominical. Do ponto de vista clássico, existem pelo menos aí três origens para a escola bíblica dominical. Bom, independente de onde de fato ela tenha começado, fato que une todas as perspectivas históricas apontam para alguns princípios que foram observados, então, na sua fundação. Este princípio, né, ou esses princípios, eles apontavam para uma preocupação social, ou seja, a escola bíblica dominical, na sua história, ela tinha o objetivo inicial de tirar crianças que não só brincavam, mas estavam ociosas ou desocupadas no meio da rua, e um dos princípios da formação da escola bíblica dominical teve este viés social, sociológico. Vamos dar a estas crianças instruções para que elas possam se capacitar, para que um pouco na frente elas possam desenvolver as suas habilidades plenamente capacitadas. Bom, em todas essas correntes, além do aspecto social, o aspecto bíblico esteve sempre envolvido. Enquanto essas crianças recebiam esta capacitação ou este treinamento para o desenvolvimento de habilidades e talentos, eles eram instruídos também na palavra de Deus. De maneira que, historicamente, a fundação da escola bíblica dominical está fundamentada na ideia de que, a partir do momento que eu sou instruído na palavra de Deus, eu experimento uma transformação integral, uma transformação plena, uma transformação total, sem reservas na minha vida. Se nós defendemos, né, este fundamento histórico da escola bíblica dominical, é evidente que eu não posso desprezar o princípio espiritual que deve marcar as nossas aulas. Na prática, o que isso significa? Em nossas aulas de escola bíblica dominical, nós precisávamos experimentar conversão de almas, pessoas que, após a ministração do conteúdo da lição, aceitassem a Cristo como Salvador. Este fenômeno praticamente não existe mais na escola bíblica dominical, uma vez que ela se limitou, eu não estou querendo culpar ninguém aqui, todos nós somos responsáveis pelo estágio atual da escola bíblica dominical, mas basicamente a escola bíblica dominical ela é frequentada por um grupo seleto, pequeno e limitado. Raríssimas são as vezes, com exceção de classes infantis, onde essa prática ela ainda consegue ser visualizada de uma forma mais direta. Você tem mais crianças não crentes participando de uma aula de escola bíblica dominical infantil. Claro que eu estou falando aqui desse período que antecedeu a pandemia, uma vez que a gente ainda continua numa limitação da presença de crianças e de classes tradicionais de criança, mas historicamente sempre nós tivemos a participação maior de crianças não cristãs do que de adultos não cristãos na escola bíblica dominical. Então, uma das grandes influências do materialismo que rejeita esses princípios espirituais
nós estamos vivenciando na prática, com a ausência de público não cristão que pode, no ambiente da escola bíblica dominical, conhecer a Cristo e, consequentemente, se converter a Cristo. No ambiente educacional cristão pentecostal, nós não experimentamos mais, na escola bíblica dominical, a experiência do batismo com o Espírito Santo, manifestada no falar em línguas estranhas. Fato presente historicamente na escola bíblica dominical, em especial, claro, nas denominações pentecostais. Fenômenos que são considerados secundários ou até mesmo irrelevantes por conta desta grande influência que rejeita os princípios espirituais. Então, nós precisamos estar muito alertas para não tornar a escola bíblica dominical um evento de transmissão de conhecimento não espiritual. É nosso dever, é nossa obrigação, como professores, como instrutores, desenvolvermos no ambiente de nossa classe esta realidade espiritual. Uma segunda característica presente no secularismo, além do materialismo, é chamada de humanismo. O que é o humanismo? Conceitualmente, de maneira muito objetiva, o humanismo, ele, numa escala de importância, ele coloca o ser humano como um elemento principal, através de uma visão basicamente filosófica moral. Ou seja, o ser humano, né, a, a, a existência humana, ela está acima. Eu vou até falar um pouquinho mais à frente, quando concluirmos essa reflexão sobre o existencialismo, né, onde os valores humanos, né, decorrentes de uma demanda humana contemporânea, num processo hierárquico, eles devem estar dentro deste viés humanista, acima de uma verdade religiosa, no nosso caso, de uma verdade essencialmente bíblica, ou seja, demandas particulares, pessoais, elas são vistas prioritariamente em detrimento de verdades imutáveis que estão na palavra de Deus. Uma outra marca muito grande do humanismo é a valorização do ser humano. E aqui a gente precisa tomar cuidado, uma vez que estamos falando do ambiente de escola bíblica dominical, com a valorização da experiência pessoal. Há uma discussão muito grande nos ambientes educacionais cristãos, né? Nos cursos teológicos, nas faculdades teológicas, na discussão do pentecostalismo, sobre o papel da experiência na vida do cristão. Nós não rejeitamos o valor da experiência, pelo contrário, se nós nos relacionamos com um Deus que é pessoal, Deus é uma pessoa, naturalmente nós vivenciaremos relacionamentos e experiências com esse Deus. Agora, a nossa experiência, ela precisa se subordinar à palavra de Deus. Onde se aplica este desafio na escola bíblica dominical? Algumas escolas bíblicas dominicais que cedem às pressões, né, teológicas contemporâneas, às novas teologias, aos pensamentos mais liberais, podem, em algum momento, abraçar a ideia do humanismo como uma filosofia moral que coloca este ser humano, então, em primeiro lugar. Nós precisamos estar muito atentos que o nosso papel é instruir, é ensinar os nossos alunos a subordinação do ser humano, mesmo dentro de suas experiências espirituais, com a palavra de Deus. Uma terceira característica do secularismo, apenas para você não se esquecer, não perder a linha de raciocínio, o secularismo se manifesta no materialismo, que rejeita princípios espirituais, ele se manifesta no humanismo, que coloca o ser humano num grau de importância e olha para a experiência humana como superior a qualquer outro princípio.
A terceira característica que eu estou colocando aqui é a característica do racionalismo. Ou seja, o racionalismo nada mais é do que uma doutrina que atribui, na verdade, confiança exclusiva na razão humana. Basicamente, o racionalismo, ele exclui, né, uma das formas de pensamento humano, que é a nossa fé. Então, eu quero até me demorar um pouquinho mais nesse aspecto, porque quando a escola bíblica dominical, ela perde o seu aspecto espiritual, ela tem uma tendência, dentro das reflexões que ela mesma propõe, de se tornar meramente racional. Quando nós falamos em racionalismo, nós não estamos afirmando ou dizendo que a nossa fé é irracional. Pelo contrário, não existe irracionalidade na fé. Mas quando nós falamos em racionalismo, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque se nós embarcarmos nesse desafio secular do racionalismo, daqui a pouco nós não vamos mais acreditar no fenômeno da fé, na manifestação da fé propriamente dita. E tudo será explicado através da razão. Por exemplo, um dos temas muito comuns, muito simples de discutirmos no ambiente pentecostal, está relacionado à contemporaneidade dos dons espirituais. Nós estamos estudando, inclusive, neste trimestre, na lição da EBD, publicada pela CPAD, este assunto. Então, quando nós falamos, por exemplo, em cura divina, quando nós falamos em cura divina, no viés racional, eu excluo a fé. Como eu posso tratar de cura divina sem mencionar a fé, sendo racionalista dentro da igreja? Da seguinte maneira: não existe cura, não existe manifestação de dom espiritual de cura divina, uma vez que o assunto de enfermidade e doença precisa ser analisado na perspectiva racional. Eu estava vendo, eu vou citar aqui o nome, sem nenhuma falta de respeito à sua moral, à sua vida particular, não tenho absolutamente nada a falar, mas discordando dentro de uma interpretação teológica de um dos grandes influenciadores na internet hoje, sobretudo de jovens. Eu não diria só de jovens, mas até mesmo daqueles que já não são mais jovens, né, os nossos irmãos mais adultos, mais maduros na fé, que é o pastor Paulo Júnior. Esse pastor não pentecostal, tradicional, tem constantemente, né, em suas pregações, em suas mensagens, nos seus conteúdos na internet, criticado o movimento pentecostal. Em algumas situações ele tem razão nas suas críticas, em virtude de alguns escândalos que alguns impostores no movimento pentecostal acabam se submetendo, escandalizando não só o pentecostalismo, mas o evangelho num todo. Mas uma das críticas que esse pastor faz diz respeito à contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Naturalmente, por não ser pentecostal, ele é cessacionista. E eu estava vendo ainda essa semana um dos seus vídeos, ele desafiando os pastores pentecostais a orarem pelos doentes de Covid-19, de corona. E ele brincava, zombava, né, da fé pentecostal, e ele dizia: cadê, né, o poder dos pentecostais que oram pedindo cura? E onde está o Deus pentecostal que não cura os infectados de Covid? É uma pena que ele não venha à cidade de Curitiba para fazer um passeio conosco, né, e testemunhe muitos irmãos que foram curados milagrosamente desse vírus e de tantas outras doenças. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: uma de suas colocações, ele disse o seguinte: quem precisa de cura deve procurar um médico e não a igreja. Eu não sei se vocês viram esse vídeo, ele diz mais ou menos o seguinte: igreja é um ambiente para tratar de salvação, né? Quem quer ficar rico precisa trabalhar, quem quer ficar curado precisa procurar um médico, precisa procurar um hospital. Então, o que é isso? Nada mais do que uma manifestação racionalista. Você exclui a fé, você não acredita mais no poder da fé e começa a trabalhar com os fenômenos naturais da sua vida como resultado tão somente de aspectos relacionados à sua razão humana. Então, nós temos um perigo muito grande na interpretação da Bíblia Sagrada
que é a nossa atividade primordial, essencial, na escola bíblica dominical, de não tratarmos, né, este assunto bíblico tão somente nesta visão racionalista. Eu sempre digo, nas experiências que Deus me dá, quando estou pregando, eu não sou um bom pregador, né? Eu gosto mais da área do ensino, mas, enfim, quando eu tenho essa possibilidade, eu conto uma experiência que eu tive em 30 segundos para você ter uma ideia do que é ser racional no seu extremo. Eu estava pregando numa localidade, houve uma manifestação demoníaca naquele culto. E imediatamente o pastor mandou um dos diáconos da igreja pegar um copo de água com açúcar e sal e dar para o endemoniado, né? Uma espécie de calmante. E eu perguntei para um obreiro que estava do meu lado, é normal essa prática, né, diante de uma manifestação demoníaca? Ele disse assim, olha, é normal, porque isso é um calmante, a mistura do açúcar com o sal, além de hidratar a pessoa, ela acalma, né, uma pessoa que está agitada, e a partir do momento que essa pessoa está calma, fica mais fácil de a gente dialogar, conversar, falar com ela. Aí eu comecei a perceber o seguinte, eu falei com aquele obreiro: "Mas vocês não expulsam esses demônios, né?" Ele falou: "Não, não há necessidade disso, né, isso aqui não é demônio, né, não existe esse negócio que nós somos ensinados de pessoas possuídas por demônios. Até porque a igreja, um ambiente espiritual, demônio nenhum conseguiria chegar aqui." Então eu já comecei a ver ali uma influência racional. A partir do momento que você começa a trabalhar com a ideia de que demônio não entra numa igreja, né, que ele não é capaz de entrar num culto e se apoderar numa incorporação, né, de um indivíduo afastado de Deus, você começa a perceber que até um fenômeno, que nós acreditamos se tratar de possessão demoníaca, dentro desse racionalismo exagerado, começou a ser desprezado, né, nos dias de hoje. Há também uma outra característica presente aqui no secularismo, que é o existencialismo. O que é esse existencialismo e como ele se manifesta na escola bíblica dominical? Existencialismo, na verdade, é a liberdade individual que cada ser humano tem de si mesmo. Ou seja, os objetivos, os ideais de uma vida, eles são construídas, né, por este próprio ser humano através dos seus atos. Isso é existencialismo. Por que o existencialismo é uma ameaça à fé cristã? Porque o existencialismo é uma ameaça ao ambiente educacional cristão, no caso, a escola bíblica dominical. A partir do momento que a Bíblia, um livro sagrado, não ocupa a primazia no sentido de apresentar para mim o real motivo da vida, eu começo por mim mesmo, o indivíduo por si só começa a construir e determinar quais são as razões da sua vida, da sua existência e da sua permanência aqui na Terra. Então, quando nós falamos em existencialismo, nós precisamos estar muito atentos, porque esta filosofia existencialista, ela busca, de uma maneira bastante contundente, desviar propósitos divinos que devem ser considerados na nossa existência, atribuindo a cada ser humano, então, né, a sua própria objetividade, né, o seu próprio objetivo, a sua própria razão de existir. Então, a escola bíblica dominical, como ambiente de instrução da palavra de Deus, precisa deixar muito claro que a razão de nós vivermos está em Cristo, está em Deus. O propósito da raça humana, da existência da humanidade, está estabelecido na palavra do Senhor. E não sou eu, como indivíduo, que dentro de minha, entre aspas, liberdade individual, é que vou considerar aquilo que é a razão. Porque a partir do momento que eu considero aquilo que é a razão, eu fujo do pecado, eu fujo do conceito de pecado, eu não me, não, eu não faço parte do cenário de condenação, porque se eu escolhi o caminho que dá razão à minha existência, não existe erro. Eu não preciso ser corrigido.
A escola bíblica dominical, enquanto agência e estrutura da palavra de Deus, ela também corrige. Foi isso que nós lemos aqui quando Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 4, que eu fiz a leitura aqui dos 5 primeiros versículos no início dessa reflexão. Então, o existencialismo, ele tira a autoridade do ensinamento ou da instrução da palavra de Deus no que diz respeito à correção que ela imprime em cada um de nós. A escola bíblica dominical, não preciso nem me demorar para falar sobre isso, ela não tem um papel tão somente de massagear egos. Ela não pode, como muitos cultos na igreja têm se caracterizado por apresentar mensagens motivacionais e de autoajuda. Já faz tempo que os nossos púlpitos foram invadidos, assaltados por pregadores motivacionais e de autoajuda. A palavra de Deus por si só é motivacional. Ela nos ajuda, inclusive quando ela nos corrige, inclusive quando ela aponta os nossos defeitos, os nossos pecados, os nossos equívocos, ela nos motiva a viver. Ela nos dá motivo, razão de existir, razão de viver. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa pseudo-liberdade individual de cada ser humano, que é uma das grandes características do existencialismo, que está impedindo, no caso específico aqui da nossa reflexão, na escola bíblica dominical, que o seu conteúdo seja autoritativo, ou seja, que traga, né, no seu conteúdo propriamente dito, correções da parte de Deus para a nossa vida. Um outro problema do secularismo é manifestado no chamado religionismo. O que é o religionismo? Ele tem várias características, né? Uma das principais características do religionismo é que uma convicção de fé está ligada a uma pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, em denominações neopentecostais, né? Você conhece uma igreja não pelo seu conteúdo doutrinário, mas você conhece uma igreja pela sua liderança. Então, geralmente, quando você encontra uma pessoa religionista, eu já vou falar dos outros desdobramentos do religionismo, você pergunta assim para ele: você é de qual igreja? Ele diz: eu sou da igreja do pastor, do bispo ou do apóstolo fulano de tal. Né? Essa é uma das grandes características do religionismo. A pessoa, ela está apegada, ela está ligada, né, com laços bastante profundos com uma liderança e não com uma doutrina. Um outro aspecto do religionismo, e esse ou essa é a grande característica do religionismo, é que a doutrina ela é acomodada às demandas sociais e também particulares. Ou seja, uma igreja religionista, ela não tem dificuldade em adaptar uma doutrina imutável a uma condição atual, né? Ela não tem dificuldade em acomodar, né, um princípio imutável na palavra de Deus para responder a uma questão atual, mesmo que essa adaptação modifique o princípio bíblico, o princípio da palavra de Deus. Então, quando nós falamos em secularismo manifestado no religionismo, nós estamos falando aqui em dois perigos. A pessoa não estar ligada em Deus através de uma convicção doutrinária, ela está ligada em Deus através da confiança em uma pessoa. O que a gente vê? Quando um líder, por exemplo, cai em pecado, né, ou se envolve num escândalo, algumas pessoas abandonam a sua fé em Deus porque não estavam convictas doutrinariamente falando. Toda convicção estava na experiência e no testemunho da sua liderança. E o grande outro problema do secularismo religionista é que ele trabalha sempre com a adaptação, com as novas leituras, né? Com a acomodação da palavra de Deus para atender demandas coletivas e também demandas individuais. Então, na escola bíblica dominical, nós temos que ter um cuidado bastante grande, né, em relação ao religionismo, para não procurarmos agradar um determinado grupo de pessoa, apresentando uma adaptação que é imutável aí na palavra de Deus.
Deixa eu só fazer uma conta bem rápida aqui no meu tempo, 12, 22, tá. Eu vou procurar até ser um pouquinho mais rápido aqui, porque eu quero chegar aqui numa conversa com os irmãos. Partindo aqui para a conclusão, né, dessa reflexão, quando eu digo conclusão, não significa que eu vou terminar em 1 minuto, tá bom? Mas deixa eu ser mais objetivo aqui. Uma outra característica, existem várias, como eu disse, né? É o nominalismo. O nominalismo é uma desvalorização do grupo e uma ênfase no indivíduo. Essa característica que é secular, eh, ela não é tão simples de ser visualizada no ambiente da escola bíblica dominical. O nominalismo, né, como a gente disse aqui conceitualmente, ele ele está muito relacionado aqui com a ideia de egoísmo, né, com aquela ideia do ser humano buscando, né, o preenchimento de suas necessidades, a qualquer custo, né, a qualquer preço, né, independente ou em detrimento, inclusive, das pessoas que estão ao seu lado. Aqui é um problema quando eu ministro nas igrejas para o público de escola bíblica dominical, eu gosto muito de conversar com o aluno, porque esse aqui é um dos problemas, um dos desafios do secularismo ligado ao aluno. A gente está falando muito aqui dos desafios que nós enfrentamos como professores. Aqui a gente chega num momento muito bom de conversar com o aluno, porque qual é o desafio, a provocação que o aluno recebe, né, enquanto aluno propriamente dito da escola bíblica dominical? Desvalorizar o grupo que está junto com ele e procurar, dentro do conteúdo que está sendo ministrado, uma resposta para suas necessidades particulares, pessoais, né, desprezando por completo a necessidade do próximo, da pessoa que está do seu lado. Ou seja, a gente vive dentro desse princípio de egoísmo, o do individualismo. Você quer ver um exemplo muito clássico aqui? Muitas pessoas que vão na igreja, por exemplo, raramente estão lá preocupadas com o problema do próximo. Então, não é muito difícil, né? Eu sempre sugiro para os alunos aqui da nossa faculdade para fazerem pesquisas na porta da igreja. E eu quero, inclusive, deixar aqui essa sugestão para vocês, né? Em algum momento, no final do culto, com a autorização do seu pastor, fazer algumas pesquisas. Por exemplo, é uma pesquisa que eu sempre gosto de fazer. Pergunta no final de um culto, na porta da igreja, com uma prancheta na sua mão, qual foi o texto bíblico oficial lido no momento do culto? Eu já fiz várias vezes essa pesquisa. Dentro dessa nossa liturgia tradicional, pentecostal, nós temos, depois dos cânticos congregacionais, uma leitura bíblica oficial, né, feita pelo pastor ou por alguém designado pelo dirigente do culto. Isso acontece, geralmente, 20 minutos depois do início do culto. Considerando um culto tradicional de 2 horas, se você vai fazer essa pergunta 1 hora e meia depois, 1 hora e meia depois de um culto, 95% das pessoas não lembram qual foi o texto bíblico oficial lido num culto. É uma experiência bem interessante para você fazer. Uma outra experiência rápida aqui que eu estou me lembrando, pergunte para as pessoas quais foram os hinos que foram cantados no culto. No caso, né, da nossa liturgia mais tradicional, se há cânticos congregacionais na igreja, pergunte para ela, cite pelo menos uma linha de um hino que nós cantamos no culto de hoje. Também mais de 90% não vai se lembrar, porque as pessoas estão completamente desligadas, né? Existem muitos fenômenos que tiram a atenção das pessoas do culto e também da escola bíblica dominical. Em outras passagens por aqui, nós falamos sobre isso. O celular, por exemplo, é um dos exemplos, né, dos muitos exemplos que tiram a atenção, mas não só o celular tira a atenção, né, de uma pessoa no culto. E você pode perguntar para essa pessoa o que ela veio fazer no culto. Aí, voltando aqui à nossa questão do nominalismo, né, você vai notar que a grande ou esmagadora maioria das pessoas, elas vêm na igreja e na escola bíblica dominical isso talvez seja um pouquinho diferente, mas elas vêm à igreja em busca de uma resposta imediata. Então, nas pesquisas que fiz, mais ou menos as respostas eram as seguintes: "Você veio fazer o que hoje na igreja?". "Ah, eu vim aqui buscar uma cura, eu vim buscar uma resposta de Deus, eu vim buscar paz para o meu coração". Raramente alguém vai dizer assim: "Ó, eu vim cultuar por cultuar". Esse é o propósito do culto, não é receber. Receber é o bônus de quem cultua, né. Eu posso receber ou não posso receber. O objetivo que me tira da minha casa e me leva a uma reunião com os meus irmãos é de cultuar a Deus, esse é o propósito.
Cultuar é oferecer, é dar, é apresentar, é entregar alguma coisa. Então, eu sempre digo assim: tem gente que diz, o culto foi ruim. Ruim porque ele é ruim. Porque não existe culto ruim para quem traz alguma coisa boa. Se eu trouxe alguma coisa boa para oferecer para Cristo, o cantor pode ser desafinado, o pregador pode falar tudo errado, o culto vai ser bom. Esse é o princípio do culto. Então, esse dia um irmãozinho, não gostei do culto, o culto estava chato. Chato é você, meu irmão, que não trouxe nada de bom para Deus. Né? O culto não estava muito bom. Quem não é muito bom é você. Né? Porque se você trouxe alguma coisa boa para Deus, naturalmente o culto vai ser bom. Então, resumindo aqui essa questão, né, as pessoas vêm para a igreja raramente para cultuar. Na escola bíblica dominical, você já fez uma pergunta no início? O que você espera da escola bíblica dominical hoje? Não vai ser muito diferente. Embora numa proporção um pouco melhor, você vai ver que a maioria dos alunos da escola bíblica dominical, eles vão dizer assim, não, eu vim aqui porque eu preciso de mais conhecimento da palavra de Deus. É pecado ter mais conhecimento? Não. Mas você não vai ouvir, eu nunca ouvi nas muitas pesquisas, e não foram poucas pesquisas que eu fiz, né, na escola bíblica dominical, sou professora da escola bíblica dominical há mais de 20 anos, comecei muito cedo, dou aula até hoje na Escola Bíblica Dominical, aqui na igreja em Curitiba, onde eu sirvo ao Senhor Jesus. Você não vai encontrar ninguém dizendo, hoje eu vim na Escola Bíblica Dominical, porque eu quero cultuar a Deus, quero ser edificado pela palavra, e uma vez edificado, eu quero abençoar a vida de quem está comigo dentro dessa classe. Você não vai encontrar ninguém, né? Perdão, ninguém é demais, né? Mas grande parte dos nossos alunos não está interessado com quem está sentado do lado dele. É, dentro ainda dessa conclusão, mais uma manifestação aqui do secularismo, é o mundanismo. Mundanismo é mais fácil da gente entender, porque se trata de uma conformação a um sistema essencialmente mundano, que, na verdade, deifica aquilo que é material em detrimento daquilo que é espiritual. O problema do mundanismo na escola bíblica dominical, ele pode ser verificado também em vários aspectos. Por exemplo, quando eu começo a valorizar muito o aparato tecnológico que eu utilizo, em detrimento dos valores e princípios espirituais, eu já dei margem para o secularismo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Igrejas com boa estrutura de tecnologia da informação. Tem sala de aula com carteira para os alunos, tem projetor de data show, tem painel de LED, enfim, tem um monitor de televisão, tem um som. Eu posso, em algum momento, num determinado momento, valorizar o aparato tecnológico e desprezar o maior bem, o maior valor, o maior princípio, que é espiritual. E, em algum momento, esta escola, que deveria ser espiritual, que é a IBD, ela passa a incorporar valores mundanos. Isso significa que os aspectos estéticos, eles começam a ter mais valor quando um professor, por exemplo, ele se preocupa tão somente com os elementos pedagógicos de uma aula, né? Com a apresentação em PowerPoint, com o material pedagógico que ele vai se utilizar, mais do que com os valores espirituais que devem envolver a sua aula, existe um perigo muito grande, uma vez que o secularismo está, então, encontrando um papel, está encontrando uma porta bastante aberta aí para ele desenvolver, então, as suas atividades. Concluindo agora de verdade, partindo para as últimas informações aqui, quais são as consequências deste secularismo para a escola bíblica dominical? Primeiro, quando o secularismo encontra espaço na escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical perde a sua identidade. Nós precisamos sempre ter em mente que a escola bíblica dominical tem uma história. A sua história tem fundamentos. A partir do momento que ela tem fundamentos, ela tem objetivos específicos. Quando o secularismo encontra espaço no ambiente da escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical perde a sua identidade. Uma segunda consequência, já concluindo de verdade, quando o secularismo abraça a escola bíblica dominical, ela começa a valorizar mais a forma do que o conteúdo propriamente dito que deve ser ministrado. Então, nós precisamos ter cuidado. Eu procuro ter muito cuidado. Eu tenho conversado com muitos professores do Brasil, fora do Brasil, da escola bíblica dominical,
sobre os cuidados pedagógicos que nós precisamos ter, falo muito sobre os aspectos didáticos que precisamos observar, mas eles não podem ocupar o primeiro lugar de nossas preocupações. Por quê? Se o aparato pedagógico e didático ocupar em primeiro lugar a nossa preocupação na escola bíblica dominical, o conteúdo ficará subordinado a ele. Ou seja, as pessoas vão buscar muito mais participar de uma aula dada ou ministrada por cada um de nós para se entreterem do que para, de fato, terem a sua condição espiritual transformada para melhor. E, por último, consequência do secularismo na escola bíblica dominical, e este é o grande ponto que eu gostaria que você guardasse nessa noite, é a inexistência de um compromisso bíblico. Se a escola bíblica dominical deixar de tratar de conteúdo bíblico, de conteúdo doutrinário, imutável na palavra de Deus, ela perdeu o seu sentido de ser, né? A razão de existir, e nós estaremos fazendo qualquer outra coisa, menos cumprindo o nosso papel como mestres, como instrutores de uma doutrina bíblica. Eu agradeço a paciência de vocês, né, em me ouvir aqui por 40 minutos, praticamente, e quero, nesse espaço aqui, me colocar